Sabedoria para dias difíceis. Todo mundo tem uma versão de si mesmo que funciona bem quando a vida está tranquila, quando o dinheiro está entrando, quando o relacionamento está em paz, quando a saúde está boa, quando os planos estão saindo como o esperado. Nessa versão, é fácil ter fé, é fácil ser generoso, é fácil sorrir, confiar, orar com convicção e falar que Deus é bom. Mas existe outra versão. A versão que aparece quando o diagnóstico chega sem aviso, quando a conta não fecha, quando a pessoa que você mais amava vai embora, quando o projeto que você colocou tudo desmorona, quando você acorda de manhã e não tem forças nem para fingir que está bem. É nessa versão, nesse momento exato, que a sabedoria verdadeira se revela ou se ausenta. E a pergunta que ninguém faz em dia de sol, mas todo mundo grita em dia de tempestade, é essa: o que eu faço agora? Como eu atravesso isso sem me perder no caminho? Dias difíceis não são exceção na vida humana, eles são parte do percurso. Jesus mesmo disse com uma clareza que não deixa margem para a ilusão que neste mundo teríamos tribulações. Ele não disse talvez, não disse para alguns, disse teríamos. É uma certeza colocada no meio de uma promessa de paz. Como se Deus quisesse nos preparar antes, para que quando o peso chegasse, a gente não fosse pego de surpresa achando que algo errado estava acontecendo com a nossa fé. Dias difíceis não significam que Deus te abandonou. Não significam que você errou tanto que agora está pagando. Não significam que a sua fé é fraca ou que a sua oração não funciona. Significam que você é humano, vivendo num mundo que ainda geme por restauração. E que a sabedoria que você precisa para atravessar esses dias não nasce do esforço próprio, ela é dada. Tiago, o irmão de Jesus, escreveu uma das cartas mais práticas de toda a Bíblia. E ele não escreveu para pessoas em dias fáceis, ele escreveu para pessoas dispersas, perseguidas, sofrendo pressão de todos os lados. E a primeira coisa que ele diz, logo no começo, é algo que vai contra todo o instinto humano. Ele diz para considerar motivo de grande alegria quando você cair em provações diversas. Lendo isso pela primeira vez, a reação natural é achar que ele estava exagerando ou que não entendia o que era sofrer de verdade. Mas Tiago sabia exatamente o que era a dor. Ele viveu dentro do sofrimento e ele entendia algo que a emoção do momento nos impede de ver, que a provação, quando atravessada com sabedoria, produz algo que nenhum dia tranquilo consegue construir. Ela produz caráter, ela produz profundidade, ela produz uma fé que não é de vitrine, mas de alicerce. E então Tiago faz algo surpreendente. Depois de falar sobre provas e paciência, ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente a todos e não o repreende. Parece uma mudança de assunto, mas não é. É exatamente o coração do que ele quer dizer. Porque a sabedoria para dias difíceis não é uma técnica que você aprende, não é uma lista de 5 passos para superar o sofrimento, não é uma mentalidade que você treina com disciplina. É um dom que você recebe quando reconhece que não tem como atravessar sozinho. A humildade de pedir é o primeiro movimento da sabedoria. E Deus não dá essa sabedoria de forma mesquinha, calculada, condicionada. Ele dá liberalmente, ele dá com generosidade, ele dá sem fazer você se sentir menor por ter precisado pedir. Mas o que é essa sabedoria na prática? O que ela faz dentro de um dia difícil? Ela não remove a dor. Esse é o ponto que precisa ser dito com honestidade, porque a fé que promete a ausência de dor é uma fé que quebra na primeira curva. A sabedoria divina não apaga o sofrimento, ela te dá perspectiva dentro dele. Ela te permite chorar sem desesperar. Ela te permite não entender sem perder a confiança em quem entende tudo. Ela te permite ficar parado quando não há para onde andar, sabendo que quem te sustenta não precisa que você corra para te alcançar. A sabedoria para dias difíceis é aquela voz quieta dentro do caos que diz:
Isso vai passar, e você não está passando por isso sozinho. Davi viveu isso de um jeito que os Salmos registram com uma honestidade que impressiona. Ele não escreveu salmos apenas em dias de vitória. Ele escreveu no deserto, na fuga, na traição, na culpa, na perda. E nos salmos mais dolorosos, você vê um padrão que aparece repetida vezes demais para ser coincidência. Ele começa na angústia, fala com Deus sem filtro, sem formalidade, com a dor crua na boca. E em algum ponto da oração, sem que a circunstância tenha mudado, algo dentro dele muda. Ele mesmo se pergunta por que está abatido e responde para sua própria alma: espera em Deus. Ele não fingia que estava bem. Ele pregava para si mesmo a verdade que a emoção tentava apagar. E isso é sabedoria. Não a ausência de dor, mas a capacidade de não deixar a dor ditar a última palavra. Hoje, talvez você esteja num desses dias. Talvez seja uma semana inteira assim. Talvez seja um período longo que já cansou de explicar para as pessoas porque elas já não sabem mais o que dizer. Então não é isso que vai ser dito aqui. O que precisa ser dito é mais simples e mais profundo do que qualquer lista. Você não precisa ter forças que não tem. Você não precisa fingir uma fé que não está sentindo. Você não precisa atravessar isso com a cara erguida o tempo todo, como se a dor não fosse real. Você precisa de uma coisa só: chegar diante de Deus exatamente como você está, com o peso que você está carregando, com as perguntas que você não tem coragem de fazer em voz alta, e pedir a sabedoria que Ele prometeu dar, porque Ele não prometeu tirar o peso imediatamente, mas prometeu dar o que você precisa para não ser esmagado por ele. Dias difíceis vão chegar. Alguns já chegaram, mas a sabedoria que Deus oferece é maior do que qualquer dia difícil que a vida possa trazer. Ela não te torna invencível, ela te torna inabalável. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Invencível é quem nunca cai. Inabalável é quem cai, sente o peso do chão e ainda assim sabe em quem confiou. Essa é a sabedoria para dias difíceis. Ela está disponível, ela está esperando por você. E começa no momento em que você para de tentar carregar sozinho o que foi feito para ser carregado com Deus. Se esse conteúdo falou com você, já se inscreve no canal para não perder nenhuma mensagem. Deixa o seu like para fortalecer o trabalho, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não esquece, deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião.